Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também, pela vida das intercessoras, pela vida de todos os mantenedores desse ministério e pela vida de todos que estão inscritos, porque quando você se inscreve nesse ministério, minha irmã e meu irmão, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem esse objetivo de estar orando por você e pela sua família. Amém? E hoje nós continuamos aí louvando ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a Palavra de Deus. E continuamos no livro de Números 25, tá? Capítulo 25, do versículo 7 ao 18, em nome do Senhor Jesus. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, ontem, nós estudamos aqui até o versículo 6, né? Onde nós vimos que Zinri, príncipe da tribo de Simeão, ele trouxe então Cosbe, que era também uma princesa de Midian, para que ele pudesse ter relações sexuais com ela, né, ali na sua tenda, bem diante dos olhos de Moisés e de todo o povo. Então nós estudamos que esta era na verdade uma atitude de afronta que ele estava fazendo ali para Moisés, tá? E para todo o povo, pois se a mulher midianita era uma mulher proibida aos israelitas, então por que Moisés prometeu lá no passado que o seu sobrinho Eleazar, que naquele momento já era o sumo sacerdote, né, que ele então se casasse com uma das filhas de Jetro, que também era de Midian? Então, a informação que nós temos é que no episódio do bezerro de ouro, Moisés sabia muito bem exatamente como ele agir com aquele povo que estava afrontando o Senhor, com aquele povo que estava em estado de rebeldia, com aqueles 600 mil homens ali que pecaram no episódio do bezerro de ouro. Porque ele pegou o bezerro de ouro ali, derreteu, transformou aquilo ali em pó fino, né? Na água ali, queimou e deu o povo para beber e pronto. Só acontece ali no passado, naquele presente, naquele exato momento, Moisés estava 40 anos mais velho, as forças dele se debilitaram. E até mesmo naquele momento ali, ele esqueceu que havia uma lei. E ele ficou sem saber o que ele fazia. Entenda, minha irmã e meu irmão, que situações se repetem na nossa vida. E às vezes, aquela pessoa que agiu no passado, ela não... Às vezes, a forma como nós agimos no passado não é a mesma que nós vamos agir no presente ou no futuro. Não é. Porque às vezes no passado a gente tinha uma força, a gente tinha uma capacidade cognitiva e às vezes no presente a gente está com as forças totalmente debilitadas. Às vezes no passado uma pessoa te afronta e você também discute com a pessoa, você vai, questiona, e às vezes no presente ali você já está tão debilitado que às vezes a pessoa te questiona alguma coisa e você simplesmente se cala. Aí fala, mas cadê aquela pessoa? Que isso? Parece que você está morta. Não, mas a sua força é outra. Aí você deixa passar, né? João, no passado, na juventude, ele era considerado filho do trovão. Na velhice, eram filhinhos, amados, não é? A gente vai modificando o temperamento da gente. E se Moisés, 40 anos antes, era considerado um homem manso, imagine 40 anos depois. A mansidão só aumentou. No entanto, né, segundo os nossos sábios, isso só aconteceu também para que Finéias viesse e tomasse parte naquele assunto que realmente lhe correspondia. Pois Finéias era o filho de Eleazar, neto de Arão, mas também o neto de Jetro de Midian, por parte de mãe,
E dizem que ele chegou diante de Moisés e, tendo se lembrado da lei, ele disse, aquela lei que eu disse ontem: eu aprendi contigo que alguém que mantém relações com uma mulher que não é israelita, aqueles que se sentirem um desejo avassalador de vingança em nome de Deus, têm o direito de executá-lo. E dizem que Moisés, segundo a tradição oral, respondeu para ele: aquele que leu essa carta, então, deve ser o agente para pôr essa lei em prática. Aí, imediatamente, Finéias foi lá, tomou a sua lança e foi atrás de Cosbe e de Zinri. Diz que ele entrou ali na tenda e fincou a sua lança nos dois, ou seja, naquele homem e naquela mulher. Então, segundo os estudiosos aqui, a expressão correta seria através de seu ventre, pois em hebraico é kovatar, tá? Kovatar. Então Finéias, direcionou a sua lança dentro do órgão genital de Zinri e de Cosbe, para que todos vissem que não foi sem motivo que eles haviam sido mortos, tá? Ou que tivessem a certeza por qual motivo eles estavam sendo mortos. E aí a praga cessou entre os filhos de Israel. Mas, porém, aqueles 24 mil homens que estavam ali com Zinri, defendendo Zinri naquela atitude, eles foram mortos. A praga cessou. Porque quando a praga vem, a praga não vai matando assim imediatamente. As pessoas vão sofrendo ali por aquela praga, aquela dor, igual o Covid. O Covid veio sobre a humanidade, mas não foi matando assim de repente. As pessoas começaram a sofrer, né? Sofrer. Isso foi uma praga, foi uma epidemia. Então assim acontecia aquelas pragas ali no meio de Israel. Não chegava a praga, matou todo mundo, não. As pessoas começavam a sofrer, ia morrendo uma aqui, uma ali. É numa tenda hoje, numa tenda amanhã, 10 numa tenda, 2 em outra. Era assim que acontecia. Então a praga cessou entre eles, entendeu? No final houve uma contagem de 157 mortes que nós vimos aqui ontem, o total. 157 mil mortos, né? Que foi o total que morreram pela praga, entendeu? Mas aí no versículo 10 e 13, nós vemos que o Senhor se agradou da atitude de Finéias. Embora Finéias era desprezado pelas tribos, o Senhor o chama pela genealogia de seu pai, que era de Israel, e não pela genealogia de sua mãe, que vinha de um sacerdote de uma terra idólatra. E no versículo 13, nós vemos que o Senhor promete para ele um pacto eterno de sacerdócio eterno, pois até então o sacerdócio era para Arão e seus filhos, tá? E os descendentes de seus filhos que fossem gerados depois dessa unção. Porém dizem, os rabinos, os estudiosos da Torá, que Finéias ele tinha sido gerado antes dessa unção, então ele não podia ser sacerdote no lugar de Eleazar, seu pai. Entendeu? Mas depois dele ter tido essa atitude, de ter matado Zinri ali, Finéias se tornou também um sacerdote. Olha que maravilha. Aí no final do capítulo é mencionado o nome de Zinri e de Cosbe novamente, para nos informar que o ódio dos midianitas era tanto que eles não se importaram, não tiveram a decência de preservar a sua princesa. Pelo contrário, eles entregaram a sua princesa à prostituição. E a casa de Cosbe, do pai de Cosbe, o pai dela, Zur, era o mais proeminente dos príncipes de Midian. Porém, ele foi citado em terceiro lugar como se fosse um desprezo pela atitude que ele fez de entregar a sua filha à prostituição para destruir o povo de Israel. A atitude dele foi uma atitude desprezível, que ele poderia falar: a minha filha não, as outras sim, mas a minha filha não. Qualquer um defende a sua filha, concorda? Mas ele não defendeu nem a sua filha. O ódio era tão grande que ele preferiu lançar a sua filha ali para ter o intuito de destruir o povo de Israel. E aí o capítulo termina com o Senhor desejando que eles fossem afligidos pela atitude deles. E aí eu te pergunto, mas qual a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que no versículo 11, o Senhor
né, ao falar sobre Finéias, ele então o chama de filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote. E nós vimos pelo nosso estudo que o questionamento de Zinri e daqueles 24 mil homens era justamente sobre o passado de Moisés. Porque no passado Moisés tinha permitido que um de seus sobrinhos tivesse se casado com uma mulher de Midian. Então, na verdade, eles estavam questionando o quê? Que Finéias, né, era fruto deste casamento misto. Fruto desse casamento misto. Fruto desse erro de Moisés, que fez vistas grossas para a sua família. Moisés, enquanto líder, era como se Moisés estivesse colocando viseira, quando o caso era a sua família. Ah, Moisés, você é muito santo na questão do povo. Mas quando o assunto é sua família, você esquece de tudo. Porque olha o que seu sobrinho fez. Então veja que Finéias era fruto desse casamento. E Finéias, ele não tomou essa afronta como algo pessoal. Ele tomou sim essa afronta como sendo uma afronta ao próprio Deus, que no passado já tinha provado o casamento de seus pais. E como nós sabemos que Deus tinha provado o casamento de seus pais? Porque pelo andamento da história nós vemos que Jetro estabeleceu residência no meio do povo de Israel. Então, se ele estabeleceu residência entre eles, é porque ele tinha também abraçado a fé no mesmo Deus que eles, que era o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Então, na verdade, Eleazar, o pai de Finéias, não se casou com nenhuma mulher idólatra. Ele não se casou com nenhuma mulher adoradora de Baal-Peor. E é por isso que o Senhor, quando vai falar de Finéias, ele só leva em conta somente o que é importante para o Senhor. E ele cita Finéias como neto de Arão, como filho de Eleazar, neto de Arão. Eleazar, sacerdote, na verdade o sumo sacerdote, e neto de Arão, sacerdote, que era sumo sacerdote. E pela atitude de Finéias, de zelar pelo nome do Senhor, ou seja, de se adiantar em fazer algo que o Senhor já iria fazer, pois a palavra ali usada em hebraico é bekanô etknat, que significa vingar a minha vingança, a qual eu tinha motivo para me enfurecer. O Senhor então o honra com o sacerdócio perpétuo, ou seja, com um sacerdócio que iria durar para sempre. Então a sabedoria para nós não importa como que o outro nos vê, pois o que realmente importa é como Deus nos enxerga, minha irmã e meu irmão. Não importa como o outro te vê, o importante é como Deus está te enxergando. Entenda isso, em nome de Jesus. Às vezes você hoje está aí muito preocupado como é a maneira que o seu pastor está te vendo, como é que a sua pastora está te vendo, como é que a profetisa está te vendo, como é que a irmãzinha está te vendo, como é que sua amiga está te vendo, sua amiga que é muito crente, que parece que é muito crente, muito ungida, está te vendo. Eu tenho que me aparecer para ela, tem que ver que eu tenho uma imagem boa, perfeita, que eu sou uma mulher perfeita de Deus. Mas e como é que Deus está te vendo? Como que está o seu coração? Como está a sua vida com Deus, seu relacionamento com Ele? Como é que Deus está te enxergando? É isso que tem que ser. É com isso que nós temos que nos preocupar, porque os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo, minha irmã e meu irmão. Não se engane. Então é com isso que nós temos que nos preocupar. Como que Deus está te enxergando? Como que Deus está te vendo? O que você está passando para Ele? Entendeu? Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Para aqueles homens, Moisés era como um líder que fazia vistas grossas, vou repetir aqui, quando o assunto era sua família. Mas para Deus, Moisés era o líder e o profeta escolhido. Superar Moisés era só mesmo o filho de Deus. O único que superou Moisés no quesito perfeição foi Jesus. Foi Jesus. Depois de Moisés é só Jesus. Para o povo, Finéias era o fruto de um casamento misto.
né? A prova viva das falhas de Moisés enquanto líder. Porém, para Deus, Finéias era o neto daquele que ele escolheu para ser o sacerdote de Israel, o sumo sacerdote de Israel. Então também alguém que estava apto para ser também sacerdote. E depois também herdar o sumo sacerdócio. Perfeito. Perfeito. E assim acontece conosco. Conosco também. Tem pessoas que vê apenas o nosso passado, vê apenas a nossa família, a nossa situação econômica, a maneira como nós estamos vivendo, o nosso desemprego, o tempo que nós estamos passando, a doença que você está enfrentando, minha irmã. A pessoa só vê isso. As nossas enfermidades. A pessoa só olha isto, tá? Ela não consegue ver o quanto que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Ela não consegue. Ela não consegue ver o quanto nós somos amados do Senhor. Ela não consegue. Porque para ela, às vezes, ser amado do Senhor é ter dinheiro. Para ela, ser amado do Senhor é ter saúde. Ela não consegue. Entendeu? Ela não consegue ver. Mas o Senhor lá em Jeremias 29, 11, 3 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É claro que aqui o Senhor estava falando para um povo que tinha sido exilado na Babilônia, tá? Mas entenda que o Senhor nunca deseja para nós o mal. E Ele nunca vai nos colocar numa linha de condenação. Nunca. Nunca, minha irmã. Nunca, meu irmão. Entenda isso. Os homens, sim. Os homens, sim. O diabo, sim. Mas Deus, nunca. Os homens, eles têm uma ação. As pessoas têm um jeito, um estereotipo muito de agir, muito de Satanás. As pessoas, para não agir igual a Satanás, elas precisam muito do Espírito Santo de Deus. De olhar para a pessoa, pegar um ganchinho na vida da pessoa e já condenar. Mas Deus não. O Senhor, e nós temos que tomar cuidado para a gente não fazer isso também. O Senhor não. O Senhor, Ele sempre está olhando o nosso bem. E sempre pegando o que é bom nosso. O que é maravilhoso em nós. Como eu trabalhei no comércio, a gente sempre fazia cursos, né? E assim, a gente aprendia sempre nas reuniões, quando você vai, curso de liderança, quando você vai chamar a atenção de um grupo, você nunca começa pelos pontos negativos da pessoa. Você sempre começa pelos pontos positivos primeiro, nunca pelos pontos negativos. Quando você for chamar a atenção da pessoa, você fala, olha, você é forte nisso. Mas tem esse pontinho aqui que não está legal. Mas o Senhor, Ele é assim. O Senhor, Ele sempre nos põe na linha da salvação. E nunca da condenação. E às vezes a gente esquece isso. A gente esquece de ser igual ao Senhor. E a gente já vai direto olhando os pontos negativos das pessoas. Sabe por quê, minha irmã e meu irmão? Sabe por quê? Porque está faltando um amor. O amor está diminuindo, está indo pelo ralo. Está indo pelo ralo. Eu já falei aqui que amor, paciência, é tudo o gomo da laranja. Os frutos do Espírito é o fruto do Espírito. É como uma laranja ali com os gomos. Então, se um perdeu, todos estão indo também. Então, se o amor está indo embora, a paciência também foi embora. Domínio próprio não está tendo também, não. A gente não está conseguindo exercer. Então, a gente tem que falar, meu Deus, hoje não tem um amor, não está tendo a paciência também. A gente tem que falar, Jesus, meu amor está pouco por tal pessoa, por que ele está pouco? E aí a gente tem que tentar descobrir. Às vezes foi uma coisinha que a pessoa falou, foi uma atitude que a pessoa fez. E aí você tem que voltar para o perdão, declarar o perdão.
Declara hoje, declara amanhã, declara de manhã, declara de tarde. Ô irmã, peraí, é declarar. É confessar. É confessar. Declarar aquele perdão. Até você sentir, daí a pouco você está nem lembrando mais daquilo que a pessoa fez. Ou já está até rindo daquela atitude. Porque você vai lembrar o quanto que você é falho também. Às vezes a gente se coloca muito, né? Se coloca muito na cadeirinha do sou perfeito. Eu gosto muito de falar assim. Eu conto às vezes as coisas que o pessoal que tá falando, mãe, o erro tá comigo, mãe. Eu tô ficando velha, tô ficando chata, mãe. Mãe, eu tô ficando chata, tô ficando aborrecida, mãe. Eu falo com Jesus que o problema tá comigo, eu tô ficando chata, mãe. Eu falo, mãe, eu era pequenininha, eu já era chata. Mãe, agora eu tô ficando velha, eu tô ficando mais chata ainda. Tem coisas que eu não tenho muita paciência, mãezinha. Aí mamãe ri. Mamãe é engraçada, né? Mamãe tinha que me puxar minha orelha, mamãe ri. Mamãe ri, porque eu conto com tanta graça que a mamãe ri. Eu sou muito engraçada, gente. Muito engraçada. E eu falo, Jesus, dá paciência. Mas me dá mais amor, Jesus. Mais amor. Então, minha irmã, a sabedoria é essa. Não importa como o outro te vê. Porque o outro sempre vai te ver com os olhos dele. Se a pessoa está sem paciência, ela vai ter menos paciência com você, ela não vai ter paciência com as suas dificuldades, não vai ter paciência com as suas dificuldades, com seus mimimis, não vai. Vai te achar chato, aborrecido, vai sim. Vai te achar infantil, vai te achar fútil, porque ela tá sem paciência. Ela tá te olhando com os olhos dela. Mas só ore. Se deu uma rusga ali, só ore e perdoa. Porque quanto mais rápido a gente perdoa, mais fácil. É pedindo perdão o tempo todo e perdoando o tempo todo. É assim que a gente vive. Porque o importante mesmo é como o Senhor nos enxerga. É isso que vai nos levar para a glória. Amém? Então pare de guardar mágoas, ressentimentos bobos. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo por essa palavra de hoje. Eu te louvo pela tua misericórdia derramada sobre a minha vida, sobre a vida dos intercessores desse ministério, sobre a vida dos mantenedores, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pela vida de todos que estão inscritos, e eu te peço que o teu amor, que a tua bondade alcance a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha, Pai, com teus olhos de amor nos alcançar e suprir as nossas necessidades, Pai, desse dia, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o dia que essa irmã está acessando esse estudo, Pai, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual a hora, mas o Senhor sabe. Eu estou gravando aqui, Pai, ainda pela manhã, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoar toda a nossa casa, toda a nossa família, desde o mais velho até aquela criancinha que está sendo gerada no ventre, Pai. Que o Senhor venha nos santificar, porque a tua palavra fala que sem santificação nós não te veremos. Ou seja, sem santificação nós não acessaremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós prometido aqui, Pai, por meio da tua palavra e aquela palavra rema que o Senhor já colocou no nosso coração. Que o Senhor venha realizar, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. O Senhor sabe, todos os dias pela manhã eu te peço ao Senhor que venha fazer milagres na nossa vida. O Senhor sabe qual milagre que eu preciso na minha vida. O Senhor sabe qual milagre que as intercessoras precisam, qual milagre que essa irmã mantenedora desse ministério precisa. O Senhor sabe qual milagre que esse irmão mantenedor desse ministério precisa, qual milagre que essa pessoa que está escrita nesse ministério precisa, qual milagre que os nossos familiares precisam, Pai. O Senhor sabe. Então abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o que importa é a maneira como o Senhor nos enxerga. Nos limpa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos lava e nos purifica, Espírito Santo. Tira do nosso coração toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, toda raiz de ódio. Toda raiz de ódio que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que seja quebrada todas as fortalezas de orgulho em nome do Senhor Jesus.
Honra esse jejum que é feito, Pai, para que milagres aconteçam por meio desse ministério. Honra esse jejum que é feito especialmente pelos mantenedores desse ministério. Honra, Pai, porque esses testemunhos estão chegando, Deus, estão chegando para a tua honra, estão chegando para a tua glória, estão chegando para o teu louvor. Abençoe, Senhor, toda a nossa casa, Pai. Faça de nós uma família que te obedece, que te teme. Faça de nós a família do Salmo 128, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu também tenho orado todos os dias e pedido ao Senhor que a bênção também do Salmo 113 se cumpra nas nossas vidas. Que o Senhor é poderoso para nos tirar de uma situação de lixo e tirar de nós toda a podridão que existe na nossa vida e nos colocar a estatura do varão perfeito, o Rei dos Reis, que é Jesus. Mas também o Senhor pode nos tirar do lixo que está a nossa vida, Pai, para nos colocar sentado do lado de príncipes. Raksuridianáciris, Dexaridianáciris, Ateturianaxaridianáciris. Agindo o Senhor, quem é que impedirá? Ninguém. Josué, o mesmo que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, declarou essa profecia em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos abençoe, Pai. Nos abençoe. Cada vez mais nos prospere, nos santifique, nos dê paz, nos dê saúde. Abençoe o povo de Israel, abençoe a nossa casa, a nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, e que sempre as janelas do céu se abram, e que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você.